Fracasso, fiasco. O tal do Renda Brasil não vai sair mais do papel. Mas é lógico, você já viu que o Bolsonaro não é a pessoa que assume os próprios BOs, ele não assume a própria incompetência, os próprios fracassos. Ele já transferiu a culpa para alguém e aproveitou para humilhar o Paulo Guedes e o Rodrigo Maia. A culpa nunca é dele. Ele é um santo, ele é o puro, ele é a pessoa de bom coração. Eu vou te explicar como é que aconteceu tudo isso, vem comigo. Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Meu nome é Roberto Cardoso, vamos direto ao assunto? Acho que vocês já perceberam que Bolsonaro não é uma pessoa que saiba muito bem assumir as próprias culpas. Sempre que ele tem que tomar uma decisão difícil, ele toma a decisão obrigado e depois ele transfere a responsabilidade para alguém. Você quer um exemplo? O perdão da dívida das igrejas de R$1 bilhão. Foi aprovada na Câmara, foi aprovada no Senado, ele tinha que sancionar. O que ele faz? Ele veta, mas ele dá aquela entrevista assim, olha, eu vetei, mas se eu fosse um deputado ou um senador, eu derrubaria o veto. Quer dizer, ele chama os deputados e os senadores para derrubarem o veto dele. Quer dizer, ele não está vetando, ele está simplesmente jogando para a galera que ele foi meio que obrigado a vetar, porque senão ele poderia sofrer um impeachment, a desculpa é sempre essa de que ele pode sofrer um impeachment, mas que os deputados podem colocar. Então, qualquer coisa, quem fez foram os deputados, não foi ele. Os deputados que aprovaram, não foi ele. Com o Renda Brasil foi a mesma coisa. O Renda Brasil foi um fracasso. Primeiro porque a gente sabe que o Bolsonaro é despreparado, mas ele conseguiu primeiro anunciar o Renda Brasil e depois que ele foi procurar dinheiro para fazer. Você tem que fazer o contrário, né? Primeiro você vê se tem dinheiro, o que dá para eu fazer, organiza bonitinho e aí você anuncia. Bolsonaro faz o contrário. Ele primeiro anuncia que vai criar o Renda Brasil e depois sai caçando dinheiro. Só que ele não achou. Ele não achou o dinheiro e não vai achar, porque não tem dinheiro mesmo. Por causa do seguinte. Ah, mas não tinha R$1 trilhão para os bancos? São coisas diferentes, eu vou te explicar. O próprio Bolsonaro votou, enquanto deputado, naquela PEC do fim do mundo. Tá lembrado? Você lembra disso? É uma PEC que limita os gastos do governo. Funciona mais ou menos assim. Se você gastou esse ano, vamos dizer que você é de educação, você gastou R$1 milhão. O ano que vem, você só pode gastar R$1 milhão. E no outro ano, você só pode gastar R$1 milhão. E no outro ano, R$1 milhão. Por 20 anos. Por 20 anos. Não é a porcentagem, não é que se você gastou 10% do orçamento, você gasta 10% do orçamento. Porque o orçamento naturalmente aumenta, né? O número de pessoas cresce. O Brasil cresce, para você ter uma ideia, uns 5 milhões de habitantes por ano. Então, só durante o governo Bolsonaro de 4 anos, você já vai ter 20 milhões de brasileiros a mais. Mesmo assim, você não pode gastar mais. O bolo vai crescer, vai ter mais gente trabalhando, o orçamento vai ser maior, mas o gasto está limitado. É o número de reais que está limitado. Então, em 2021, só vai poder gastar exatamente o mesmo dinheiro de 2020. Só vai corrigir pela inflação. No ano que vem, você vai gastar o mesmo dinheiro, e o mesmo dinheiro, e o mesmo dinheiro. Então é inviável você criar o Renda Brasil, que seria um Bolsa Família turbinado, porque não tem de onde vir esse dinheiro extra. Não pode gastar. Mesmo que o governo tenha dinheiro, ele não pode gastar porque tem essa limitação de gasto. Você só tem aquele dinheiro para gastar. Aí as alternativas eram quebrar o salário mínimo, porque o salário mínimo aumenta de acordo com a inflação, você quebra isso, aí você aumenta o salário mínimo como você bem entender, você desvincula as aposentadorias do salário mínimo, então você vai pagar aposentadorias abaixo de um salário mínimo, e com o dinheiro que sobrar, você faz esse Renda Brasil. Outra possibilidade, seguro-desemprego. Você exige mais tempo para a pessoa poder ter direito ao seguro-desemprego e você paga menos parcelas. O dinheiro que sobrar, você faz o Renda Brasil. Qual que foi a repercussão disso? Péssima, péssima. Todo mundo olhou e falou, como assim ele está querendo tirar dinheiro do salário mínimo para fazer o Renda Brasil? Não pode fazer isso. Só que a equipe econômica do Guedes foi lá e consultou o Rodrigo Maia. E aí o negócio do salário mínimo dá para fazer? O Rodrigo Maia falou, não, dá para fazer. Aí o Bolsonaro, vendo a péssima repercussão, que ele não ia conseguir aprovar medidas tão impopulares assim, ele vai hoje, faz um vídeo e espinafra
o Paulo Guedes, falar que quem é a favor dessas medidas são pessoas sem coração, que ele jamais aprovaria uma medida dessa para tirar do pobre para dar para o paupérrimo, quem falou isso merece um cartão vermelho. Ele está falando não só do Paulo Guedes, mas do Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia já tinha dito que era a favor de se quebrar o salário mínimo, de você não ter que subir o salário mínimo de acordo com a inflação. E aí ele pega e joga tanto o Paulo Guedes quanto o Rodrigo Maia na fogueira. Não é a primeira vez que ele faz isso, né? Ele sempre, o Paulo Guedes é o capacho preferencial dele. Qualquer coisa que dá errado, ele joga nas costas do Guedes. O que ele não vê é que o Paulo Guedes é o Paulo Guedes, gente. Ele não é nenhum gênio da economia, não. Ele não vai conseguir fazer a economia andar. Ele não vai fazer. O Paulo Guedes não é uma pessoa capacitada para estar onde está. O dólar já está a R$5 desde janeiro. Vem dizer agora que o arroz subiu por causa da pandemia, por causa do auxílio emergencial. O arroz subiu porque os produtores estão exportando, porque o dólar está alto. E o dólar está alto desde janeiro. Vocês lembram que o Paulo Guedes falava assim? Ah, se o dólar chegar a R$5 é uma maravilha, porque aí a gente pega 100 bilhões das reservas internacionais, vende, pega 500 bilhões de reais e faz um monte de coisa. Ele falava que era bom o dólar alto. Agora ele vem dizer que o dólar não tem nada a ver, que é só o auxílio emergencial. A culpa não é de quem está comendo, não. Se o auxílio emergencial, as pessoas estão comprando arroz, ninguém está comprando arroz para estocar. Estão comprando para comer. Comer nunca gerou inflação. É porque o dólar está alto, para o produtor vale a pena vender porque ele recebe em dólar e está faltando arroz aqui dentro. Agora o Brasil está bonito, né? Porque o Brasil está vendendo arroz para os outros, está barato, porque o real não está valendo nada, e está tendo que importar arroz caro para o brasileiro comer. Essa é a economia do Paulo Guedes. Mas Jair Bolsonaro assume que está tudo errado, que a política econômica está errada? Não. O que ele faz? Joga para a plateia. E joga para a plateia humilhando Rodrigo Maia e Paulo Guedes, falando que eles não têm coração e que eles merecem um cartão vermelho. Do lado do Guedes não vai dar nada, porque o Guedes é um capacho mesmo. Toda semana ele é humilhado. Mas o Rodrigo Maia tem o Congresso todo na mão. Então não é muito prudente você ficar atacando o Rodrigo Maia, porque na hora de conseguir aprovação para alguma coisa você pode ter dificuldade. E o Rodrigo Maia, nos bastidores, ele manipula mesmo. Ele é bem mais inteligente que o pai dele, né, o César Maia. Ele é um cara bem estrategista, ele consegue manipular tudo ali. Ele nunca sofreu uma derrota no Congresso. Não tem nada que ele colocou em votação lá e que não passou. Então o Bolsonaro, quando ele faz isso, de falar, olha, esse pessoal que quer aprovar tirar dinheiro do pobre, gente sem coração merece um cartão vermelho, ele jogou na fritura o Paulo Guedes e o Rodrigo Maia. Nunca é bom brigar com o Rodrigo Maia, vamos deixar isso bem claro. Mas ele sabe disso, ele não está nem aí. Bolsonaro é o cara que anunciou o Renda Brasil antes de saber de onde viria o dinheiro. E agora ele teve que desistir por causa do teto de gastos. Não pode gastar mais, não tem dinheiro de onde tirar. E ele vai ter que ficar com a marca do Bolsa Família, porque o Bolsa Família já está no orçamento. Para esse já tem dinheiro alocado, não é um plano de agora. Mas você não pode fazer um gasto extra agora que não vai ter dinheiro para usar por causa dessa PEC, que foi ele mesmo como deputado que aprovou. Tá certo? Se você gostou desse tipo de informação, se inscreva no canal e se torne membro. Se você se tornando membro, o seu nome ainda aparece no final do vídeo e você ajuda o canal. Tá beleza? Um grande abraço para você e eu já fui!